E aí, tudo tranquilo? Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje vamos fazer aqui mais uma homenagem, né? A gente tem feito algumas efemérides, que são aquelas datas comemorativas, fizemos para o Dia do Professor, entre outras. E hoje a gente vai falar sobre a cultura negra em Guarulhos, homenagem, claro, à data de 20 de novembro, quando se comemora então o Dia da Consciência Negra. Feriado que nem todos os municípios adotaram, mas porém tem uma lei já no Senado, né? Que deve passar aí, virar lei federal, virar um feriado nacional. Sobre a cultura negra em Guarulhos, a gente trouxe aqui o Anderson Guimarães, que é subsecretário da Igualdade Racial. Anderson, muito obrigado por ter vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Muito obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo novamente. Também com a gente, ele que eu sempre brinco aqui, que é nosso sócio, Elton Soares de Oliveira, historiador e autor aqui de um livro que eu vou mostrar durante o programa, Origens da Presença Negra em Guarulhos. Elton, obrigado por ter vindo a mais essa edição também. Eu que sempre agradeço estar aqui, né? Porque acho que vocês fazem um trabalho fantástico de registrar essa memória, não resgatar um negócio meio contraditório, né? Então, sempre que for necessário, eu tendo condições de contribuir, estou à disposição. A gente debate aqui, além dos temas polêmicos, esse tipo de tema também que é legal para informar, melhorar a cultura e também poder fazer homenagens quando for possível, né? Lembrando que se você quiser participar do programa, tem um canal de comunicação aberto com você, que é o nosso e-mail, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Mande para cá sua mensagem, diga os temas que você gostaria de ver retratados aqui, ou então entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. A Câmara tem Facebook oficial. Vou perguntar uma coisa para vocês, antes de desenrolar bem o bate-papo aqui, porque eu realmente sou leigo, então se um de vocês puder me esclarecer, eu agradeço. O termo correto é preto ou negro, ou não há diferença? Então, essa pergunta é muito recorrente, principalmente nos cursos de formação. Lembrar que a gente fala de cor e raça, são coisas diferentes, né? Quando você discute raça, é a soma de pretos e pardos. Então, a soma de pretos e pardos é igual a negros, né? Portanto, raça negra. E preto, portanto, é cor. É cor. Acho que está bem claro, deu para a gente entender bem. Elton, por que é o dia 20, o Dia da Consciência Negra? Nos conte. Olha, eu acho que por tudo que representou a presença negra aqui na nossa cidade, no Brasil, mas muito mais do que isso, né? Porque a origem da espécie humana, ela está na África. Quer dizer, por mais que as pessoas queiram discriminar, queiram negar, não existe nenhum país, nenhum local do mundo que você encontre um fóssil humano que anteceda a África, né? Agora, o que ocorreu com o processo de escravização de homens e mulheres negras, né, é a necessidade que se tem de relembrar essa data para que nunca mais ocorra um crime do tamanho que ocorreu com os povos africanos, né? Isso foi condenado no tribunal, em Haia, né? Porque foi considerado como um crime contra a humanidade, o que ocorreu, o processo de escravização a partir do século XVI, né? Então é isso que a gente procura rememorar para que que a humanidade nunca mais cometa tipo de equívocos como esse que cometeram contra os povos africanos e nenhum povo do mundo, né? Nenhuma etnia. E o dia 20 especificamente é homenagem a Zumbi dos Palmares, né? Mas o Zumbi é a expressão desse movimento. Mas a data é meio que voltada para ele, não é isso? Meio para isso. Mas acho que ficaria muito restrito, né? Eu acho que a abrangência do que foi a presença negra no Brasil como um todo, quer dizer, hoje nós temos perto de 50% da população, é muito mais do que a presença do Zumbi, né? Agora o Zumbi foi um marco entre os povos que resistiram, que se organizaram na Serra da Barriga, né, o Quilombo dos Palmares. Mas tem inúmeros outros exemplos de quilombos no Brasil todo, no interior do Brasil. A gente às vezes procura destacar aquilo que foi mais significativo, né? Talvez Mas, um grande símbolo de resistência, né? Como foi. Mas a presença negra foi incrível, né? Eu disse aqui no começo do programa que deve virar lei federal, né? O Dia da Consciência Negra vai virar um feriado nacional. O que vocês acham da proposta? O grande problema é que os feriados, ele é sempre um sinônimo de viagem, né? Ele está voltado mais uma questão capitalista, de consumo e de diversão, do que necessariamente uma discussão como é necessário no 20 de novembro. É uma discussão de enfrentamento ao racismo, né? Hoje a gente tem o racismo institucional,
que ele frequenta o nosso espaço de trabalho, ele frequenta as nossas relações, e é esse o grande objetivo. Na minha opinião, é importante que se tenha um dia, mas é importante também que as pessoas se conscientizem melhor o significado do 20 de novembro. É o dia que marca tudo isso, né? O que você acha, Elton, de virar nacional? Eu acho que é necessário, né? Agora, acho que era necessário ter por exemplo, a aplicação da Lei 10.639 em todas as escolas. E assim, ser uma matéria de currículo. Porque você tem o feriado. Para muita gente que não frequenta a escola, já não vai mais à escola e tal, às vezes passa como o Anderson está falando, por mais um dia que você pode folgar, né, descansar, porque a rotina de trabalho também é muito estressante, né, você trabalha não menos do que 12 horas por dia, e as pessoas às vezes aproveitam esse dia para um lazer, né? Mas eu acho que teria que ter, além do feriado, por exemplo, você garantir espaços abertos. Por exemplo, os museus, quando é final de semana, quando é o dia de feriado, final de semana, os museus estão fechados. Como é que as pessoas vão poder aprofundar, por exemplo, o conhecimento? As bibliotecas teriam que estar abertas também para você poder frequentar. Então, também propiciar meios para que as pessoas também pudessem se apropriar da data. As coisas fechadas, né? Senão, como é que vai haver a ocupação dos espaços com as coisas fechadas? E sempre que tem um feriado, aqui na nossa região metropolitana aqui de São Paulo, esses espaços são fechados. Então, teria que ter também uma estrutura que você pudesse, por exemplo, vamos pegar aqui em Guarulhos, né? O caso, por exemplo, tem uma igreja que foi feita pelos negros, que é a Igreja de Bom Sucesso. A Igreja do Bom Jesus da Cabeça. Por que não montar uma estrutura de visitação nesse dia para garantir que as pessoas possam conhecer a técnica que foi feita, como é que aquilo foi edificado, né? As lavras de ouro que tem em Guarulhos, enfim, no Brasil todo tem isso. Então também você propiciar meios, quer dizer, então isso seria uma maneira também de simplesmente não só instituir a lei, mas como é que eu permito que isso seja apropriado pela população. Acho que seria também importante isso, né? Bom, daqui a pouco eu vou querer que você explique um pouco do seu livro, né, das origens da cultura negra aqui em Guarulhos, fala um pouco da formação da população negra aqui, e a gente vai entrar muito nos problemas aqui que o Anderson citou, que são racismo, a questão da violência, da saúde, a gente tem alguns números para passar aqui, inclusive. Para a gente entrar na questão do racismo, eu queria chamar aqui um vídeo. A gente tem um outro programa, que é um programa de entrevistas aqui na TV Câmara, né, para você que acompanha a nossa programação, que se chama Tema Livre, apresentado pela Eliane. Eliane recebe diversas personalidades da cidade e ela recebeu a Nina Oliveira, que é uma cantora negra, e evidentemente eles bateram um papo, né? Elas bateram um papo e também acabaram entrando nesses assuntos que a gente vai entrar aqui. E a Nina chama a atenção para essa questão do racismo, que é crime, né? Isso tem lei para isso, é crime. E aí eu vou emendar no raciocínio dela uma pergunta para vocês para fazer uma provocação antes desse intervalo. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Nina Oliveira, o que você disse para a gente aí? E você acha que o povo brasileiro percebe isso, que tudo que está ligado à identidade nacional está muito ligado à cultura africana? Percebe, e por isso que o povo brasileiro acha que não é racista, sabe? Eu lembro de uma pesquisa, assim, eu não vou falar com exatidão de estatística, mas aconteceu uma pesquisa aqui no Brasil que se faziam duas perguntas para os entrevistados. A primeira é: você acha que há racismo no Brasil? E, 90% das pessoas disseram sim. E a segunda pergunta era: você é racista? E 5% das pessoas disseram sim. Então, assim, o Brasil é um país racista, que não tem racistas. Não existe racista nesse país. Que não se identifica como racista. As pessoas elas não se identificam como racistas. Elas acham que achar uma pessoa branca bonita é uma questão de gosto. E não uma questão relacionada a uma coisa que foi construída, assim, que está relacionada a ela assistir muita novela e ver muitas pessoas brancas sendo representadas de um jeito positivo, a ela ler muitas revistas e ver muitas pessoas brancas sendo representadas de maneiras positivas, enquanto que ao negro sempre é delegado um papel muito negativo. Né? Sempre é delegado um papel de pessoa pobre, de pessoa feia, de pessoa engraçada, né? Então, essa coisa caricata do negro engraçado, sabe? Negro que faz piadinha. É isso, assim, a gente é construído para gostar de coisas e pensar coisas e não percebe que todas elas estão relacionadas a um racismo que é estrutural na nossa sociedade.
Obrigado aí, portanto, a Nina e a Eliane, e onde você ouviu aqui tema livre, entenda ponto de vista, viu? Um lápis aqui do apresentador acontece nas melhores famílias. Meus caros, a Nina chamou atenção para o racismo estrutural, né? O racismo que tá dentro da sociedade e que às vezes até em ações que você ou não percebe, ou às vezes até nem tem aquela intenção, mas está internalizado. A gente viu esses dias o caso do âncora da Globo, William Vac, né, que estava lá gravando alguma coisa na rua e veio um carro e buzinou, e aí ele falou, tinha que ser coisa de preto mesmo, né, e esse vídeo viralizou e ele foi afastado por ter dito isso. Muita gente saiu em defesa dele, muita gente o criticou, mas claramente talvez seja uma posição racista que saia de dentro sem você menos esperar ou menos perceber. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e sobre esse caso especificamente, né? Talvez o racismo esteja nos menores detalhes e que ninguém se dá muito conta disso, né? Se você me permite, professor, ela citou duas questões ali que são importantes, né? O primeiro foi o mito da democracia, o mito da democracia racial, né? Que traz essa ideia de que aqui no Brasil não existe racismo, portanto, nós somos permeados apenas pelo nosso ponto de vista, né? Nada além disso. A gente acaba esquecendo o quanto nós somos influenciados por todo o meio e por esse conceito de dominantes e dominados mesmo. Esse conceito que utiliza o ser humano como parte de uma cadeia de produção, né? Onde alguns fazem parte de um grupo que dá ordem e outro que recebe ordem, né? E a outra questão que ela cita é a questão do quanto o racismo ele é estruturante, né? E ele é estruturado dentro das relações, que talvez seja a forma mais perversa, né? E aí amarra com aquilo que eu disse no começo, que é o racismo institucional, né? O quanto nós naturalizamos o racismo, né? O quanto ele é comum, ele é normal. A palavra você tirou da minha boca, era essa mesmo. Né? Parece natural, quando natural, sai de uma expressão, entre aspas, né? Como foi a do William Vac, quando sai de uma piada que a gente faz, né? É natural isso. Eu gosto de citar muito um filósofo que antecedeu Foucault, Georges Canguien, né, que ele discute muito a questão do normal e do patológico, né? O quanto nós somos influenciados para ditar o normal ou ditar o patológico, né? É uma construção, e é uma construção difícil, né, de desconstrução do nosso ponto de vista, como a gente enxerga isso, e é bom lembrar que o próprio processo democrático ele nasce dessa necessidade, né, de igualdade, né? Então, não discutir o racismo, não discutir o quanto ele interfere nas relações, é um passo para a perdição. Elton, quer comentar a Nina e falar desse caso do William Vac, para a gente chamar o intervalo? Olha, tem no que ela estava colocando, quer dizer, a quantidade de pessoas que afirma que não são racistas, mas quando vai lá, chega aos 5%, só 5%, né? Quer dizer, olha a contradição que é essa coisa, né? Quer dizer, as pessoas, nesses números, eles revelam o quanto que tem de racismo. Agora, talvez o que as pessoas não se dão conta é as formas como isso se manifestam, né? Como que isso se manifesta, né? Então, às vezes você pergunta, as pessoas falam assim, eu estou andando à noite, e aí tem um branco atrás de mim ou um negro. Aí você olha, o cara já olha e fala assim, um negro, você, em tese, eu vou ser assaltado, né? E por que não o branco estando atrás de você, né? Quer dizer, mas como que isso se manifesta no cotidiano? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele falava que ele não era um racista. Até o dia que ele arrumou uma namorada linda, negra. E aí ela falou assim, eu quero ir na sua casa. Aí ele falou assim, vamos adiar, porque eu preciso preparar o ambiente, né? Quer dizer, só em falar em preparar o ambiente, ele já estava revelando que ele teria que preparar a cabeça da mãe, a cabeça do irmão, a cabeça da família para receber aquela pessoa. E ele nunca levou a namorada negra na casa dos pais. E aí, quer dizer, depois ele falou assim, aí que eu me dei conta de quanto que eu era racista, né? Porque enquanto eu estava namorando com ela na casa dela, fora do ambiente familiar,
eu poderia namorar, mas quando ela falou, eu quero ir na sua casa, aí as coisas mudaram, né? Quer dizer, o quanto que isso é entranhado no núcleo familiar, né? Quer dizer, a família, ela é o núcleo central aonde todas essas relações de poder e discriminação, elas se reproduzem. É o núcleo menor. E ela reproduz isso com uma intensidade muito grande. Cada célula, né? Cada célula familiar. Ela é a célula, né? E o Anderson bem falou, a gente tem que desnaturalizar isso, né? Isso tem que causar incômodo nas pessoas, não ser natural. Isso tem que causar incômodo realmente, até porque racismo é crime e todo mundo que cometer tem que pagar aí pelo devido crime. Vamos fazer uma pausa aqui, eu vou chamar o intervalo. Na volta, Elton, você vai contar pra gente um pouco da origem negra aqui em Guarulhos, certo? Perfeito. E a gente com o Anderson vai abordar então as políticas públicas que a Subsecretaria de Igualdade Racial está desenvolvendo na cidade. Pode ser? Combinado? Intervalo e já voltamos. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. Queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos e é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que mora aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da lei federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos. Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o estado e a União, deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental, mas a prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Maravilha, Câmara em Pauta de volta. Hoje a gente falando aqui sobre a cultura negra em Guarulhos, uma homenagem ao dia 20 de novembro, né, dia da consciência negra. Neste bloco a gente vai falar um pouco das origens da cultura negra aqui na cidade. Eu queria mostrar o livro do Elton Soares de Oliveira, aqui, ó, que beleza. Origens da Presença Negra em Guarulhos. Onde é que a gente acha esse livro aqui, Elton? Secretaria de Educação, você vai lá e pede, eles liberam gratuitamente. Maravilha, aí você pode ler e entender um pouco mais dessa história. Então vamos falar um pouco das origens, Elton. Como é que surgiu aqui a cultura negra em Guarulhos? Foi desde o começo da cidade? Como é que foi isso? Leandro, quando usa o termo negro, os portugueses usavam o termo negro para negros da terra e negros da Guiné. Então nós vamos ter um período grande na história do Brasil, até mais ou menos 1554, onde não tinha ainda a importação de escravos africanos para o Brasil. E nesse período vai se utilizar muito a mão de obra, o trabalho escravo indígena.
e eles eram chamados de negros da terra. Então, o Brasil, esse período, tinha por volta de 5 milhões de habitantes, enquanto Portugal tinha 2,5 milhões, né? E aí, a partir da chegada dos negros africanos, aí então ganhou o termo negros da Guiné. Guarulhos vai ter a primeira lavra de ouro, tem a primeira lavra de ouro do Brasil, 1589, e isso já começa com o trabalho escravo, uma combinação no trabalho da lavra, né, com os negros africanos lavrando o ouro, e os negros da terra, os indígenas, fazendo o transporte entre Guarulhos e o Porto de Santos, levando e trazendo mercadorias, né? Então isso vai ser uma combinação de trabalho, porque os indígenas, eles não estavam dados à questão da mineração. A mineração para a África é muito mais presente para eles, porque a África é hoje um dos países que mais tem ouro, tanto que tem a Costa do Ouro, né? Um pouco acima do Brasil. E quer dizer, a técnica de extrair o ouro, cortar pedras, né, com fogo, utilizando fogo, isso revela uma sabedoria incrível dos negros africanos. Quer dizer, não teria sido possível a questão das lavras de ouro em Guarulhos, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, sem o trabalho escravo. E não é só o trabalho físico, mas a inteligência de você montar aquedutos, extrair o ouro, fazer a separação. Então, isso só foi possível com essa mescla de trabalho, mais da inteligência negra na extração do ouro e o trabalho indígena levando e trazendo mercadorias. E por que tinha essa divisão? É que os indígenas, eles conheciam por demais o território. Então, por onde eles andavam, eles não precisavam levar coisas. Eles já extraíam aquele produto de onde eles iam passando, extraindo produtos como castanhas, animais, frutas. Então, você não precisava ter uma carga especial para levar o alimento, né? Então, eles são mais utilizados nesse trabalho inicialmente, e os negros africanos na lavra do ouro, né? Então é daí que vem essa expressão, quer dizer, Guarulhos passa a receber, tem em 1589 a primeira lavra. Essa lavra é do Afonso Sardinha. Afonso Sardinha, o velho, é o primeiro cara a trazer escravos para o Porto de Santos e tal, né? Então Guarulhos tem uma presença de indígenas e negros, que é uma coisa extraordinária, também por causa da questão da mineração de ouro. E essa questão da separação aqui, só para você falar, porque tinha a igreja dos homens pretos, né, a rua, a mãe dos homens também pretos, não é isso? Tem, acho que é isso, eu não sei direito o nome da rua, mas tinha essa separação, né, entre brancos e negros aqui em Guarulhos, não tinha? A igreja matriz, ela é matriz, mas ela era uma capela, né? Então ela é a capela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, quer dizer, Nossa Senhora, ela é uma santa branca, ela expressa um pensamento português branco. Em frente da igreja, da antiga capela e igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que hoje é catedral, tinha a igreja de Nossa Senhora do Rosário, Mãe dos Homens Pretos, que ficava hoje onde está o Shopping Poli, uma distância de 250 metros. Quer dizer, ali era um espaço de segregação, aquele trecho da rua, esses 250 metros. Então, brancos frequentavam as suas igrejas e pretos frequentavam as suas igrejas. Cemitério só de negros também? Não tinha específico? Ambas era cemitério. A igreja matriz era cemitério de branco e celebração de branco. E a igreja dos pretos, na rua Dom Pedro, que fechava a rua, também era cemitério. Com o final do sepultamento de pessoas, a partir de 1850 mais ou menos, quando é proibido os sepultamentos, então eles vão criar aqui em Guarulhos o cemitério São João Batista, que fica aqui na rua Felício Marcondes. A parte da biblioteca era a parte onde foi destinada para os sepultamentos da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E a parte de cima para a igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Quando foi construída a biblioteca, aí retiraram os corpos, removeram para o Picanço e aí construíram a biblioteca. Mas quando chegou naquela parte de cima, as famílias tradicionais falaram, opa, aqui não mexe, né? Aqui são os nossos entes queridos. Lá de baixo pode mexer, não tem problema. É a separação que permeou toda a cidade, né? No fim, fica aí mais ou menos como herança. Seu Anderson, vamos falar um pouco de políticas públicas da Subsecretaria de Igualdade Racial. O que a Subsecretaria tem feito? Primeiro ano de gestão nova. Como é que está essa questão aqui na cidade? Pegando o gancho dessa fala do professor Elton, toda política de igualdade racial, ela está fundamentada no eixo 6 do plano de governo, que trata de cidadania e identidade. Para trabalhar as questões de cidadania e identidade, a gente precisa trabalhar conhecimento, né? Uma parceria que nós fizemos, né, com o professor Elton,
foi trazer para dentro da subsecretaria todo esse conhecimento, né, que até então parecia esquecido, né? Como, por exemplo, Guarulhos ser o primeiro lugar do Brasil. A gente sempre pensa que é Minas Gerais, né? Mas foi aqui em Guarulhos, né? Então, hoje nós estamos, dentro desse eixo de cidadania e identidade, trabalhando o museu a céu aberto, né? Que são essas Lavras do Ouro e o sítio da Candinha, né? E também estamos em fase de conclusão de uma formação referente ao Centro de Resistência, o Centro Histórico de Resistência em Guarulhos, né? Que vai tratar de todas essas questões, né? A questão do cemitério, o porquê que tiraram a igreja dali, o porquê que extinguiram com o cemitério, tudo isso vai ser discutido na formação. Agora, a grande marca desse nosso primeiro ano foi a abertura do Centro de Referência de Igualdade Racial no CEL Ponte Alta, né? Dentro de uma plataforma colaborativa, como o nosso prefeito Guti sempre diz. Dentro dessa questão da plataforma colaborativa, a gente inclui um programa de governo, que é a Escola 360, que tem como função ser indutor de transformação local. A gente leva agora a Subsecretaria de Igualdade Racial através do Centro de Referência e trabalha as comunidades. Dentro dessa questão de identidade, cidadania, tratando de todos os viés que a gente já comentou aqui. Tá, eu vou chamar o VT, mas daqui a pouco tem intervalo também. Depois eu quero que você me fale sobre a questão também de educação, saúde e violência, se a subsecretaria tem alguma ação para isso. E fazer aqui um debatezinho entre vocês, porque é um tema que sempre a gente levanta, né, quando trata na questão do negro também, a questão das cotas, que muita gente aceita, muita gente é contrária. Então, vem um pouco desses pensamentos, dessa argumentação. Ó, a vereadora Janete Pietá mandou para a gente também um vídeo falando da atuação dela como procuradora da mulher e nessa questão do negro, e a gente vai ver agora o que ela falou aí. É mais uma homenagem. Vamos lá. Neste 20 de novembro, quero homenagear a Zumbi dos Palmares e Dandaras, símbolos da resistência à escravidão e da busca por liberdade e igualdade. A ONU estabeleceu que de 2015 a 2024, a década internacional dos afrodescendentes na busca mundial do combate ao racismo. Aqui no Brasil, estamos conscientes que duas leis foram muito importantes. A Lei 10.679, que busca estabelecer a obrigatoriedade do estudo de África e Brasil e da importância do negro. E o Estatuto da Igualdade, que é muito importante. Em Guarulhos, nós também, aproveitando o novembro, queremos aprovar a lei que estabelece o prêmio Zumbi dos Palmares e Dandara para todos aqueles que buscam e lutam por igualdade e liberdade contra qualquer racismo. Obrigado, vereadora. Ela deu aí a deixa pra gente, né, da criação do Estatuto, que ela fala da igualdade racial, que é de 2010, e também foi criada a Ouvidoria Nacional de Igualdade Racial. É bom que as pessoas saibam que tem um canal de comunicação também para procurar, fazer denúncias, enfim. E esse estatuto foi o que possibilitou a criação aí da lei que institui 20% de cotas para negros no Serviço Público Federal e leis de cotas no ensino superior de 2012. Muita gente é contrária, fala na questão do mérito, da educação, e muita gente fala que temos uma dívida histórica com os negros justamente por esse abismo social que se colocou entre as raças. Então eu queria saber de vocês, o que vocês pensam das cotas e qual o tamanho do abismo social que vocês enxergam hoje entre as raças? Muito bem. Respondendo diretamente referente às cotas, né? Lembrar que quando a gente discute a questão de cota, a gente não está falando de... quando a gente fala de cota, a gente está falando de equidade. Garantir direito diferenciado para quem precisa desse direito, né? Portanto, é dar mais a quem precisa mais.
quando você pega toda a construção da República, todo o movimento, né, quando afastaram os negros das produções e trouxeram, por exemplo, italianos, eles herdaram a terra, né? Quando você pensa Mogi das Cruzes, né, que é tão antiga quanto Guarulhos, orientais receberam ela também como herança, né? Recebeu para que pudesse nela produzir, tirar o sustento e também, por fim, a gente já fala de cota há muito tempo. A questão é que quando vai discutir cota para negro, aí já é um problema, porque aí a gente passa a discutir a questão de mérito, né? Portanto, só é um problema a discussão de cota porque é para negro. Porque em todo o processo de migração que teve ao longo dos últimos 100 anos, né, de vários países vindo para cá, pôde cota, né? A cota sempre foi possível. Agora, quando a gente discute cota para negro, aí já é um problema, né? E aí a gente volta para aquele assunto de início, o quanto isso está estruturado. Mas você é favorável às cotas? Eu sou a favor porque tem da gente, cota. tem negros contrários, negros favoráveis, branco contrário, branco favorável, enfim. Porque você é favorável. entram dentro da questão de meritocracia, né? Ele fala assim, não, se o negro ele se esforçar, ele consegue alcançar. Tudo bem. Não tem mentira, né, nessa questão. A questão é que tem dificuldades maiores para negros, né? E aí eu poderia citar, por exemplo, quem tem convênio médico, só para poder explicar isso melhor. A pessoa precisa fazer a detecção de um câncer de mama e ele procura o profissional médico dele pelo convênio e rapidamente faz os exames e identifica que tem um CA de mama. O segundo passo, mandar para o hospital do câncer, hospital esse que é particular, hospital esse que é um hospital público, né? A garantia do diagnóstico facilita com que esse paciente tenha um bom prognóstico, né? Então, na verdade, estou falando de meritocracia, né? Quando você usa o termo meritocracia, né, você desconsidera tudo aquilo que os teus pais interferiram para que você chegasse onde você chegou, né? E aí eu deixo como exemplo a questão da saúde, né? O indivíduo, para ter uma precisão ou uma agilidade no diagnóstico do CA, ele primeiro passa no convênio, né? Porque se ele estivesse na fila do SUS, possivelmente ele entraria dentro de todas as obstruções de todos os outros grupos vulneráveis. Eu tenho aqui alguns números que eu vou dar depois do intervalo e vou pedir sua participação também, Elton, para a gente discutir a questão das cotas, a questão do mérito, a questão do ensino público, que na verdade deveria ser melhor e possibilitar todos, né, com igualdade de condições para concorrer às mesmas vagas e tal, mas não é isso que acontece. Eu vou mostrar alguns números aqui depois do intervalo e aí você fala sobre as cotas também, tá, Elton? E aí a gente vai chegando aqui no finalzinho do programa já, ainda falando de uma coisa que talvez também seja um pouco polêmica, que é a questão da autodeclaração, né? E a gente viu o menino aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, que se autodeclarou negro, sendo branco e fraudou o sistema de cotas, né? Então eu acho que fica aqui para a gente discutir daqui a pouquinho, depois do intervalo. É uma pausa e já voltamos. Eu queria saber o que é o Estado laico e o que isso tem a ver com as minhas crenças. A liberdade religiosa é garantida no Brasil pela Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país. A Constituição afirma que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, não pode ser infringida. Ou seja, todos os indivíduos são livres para praticar a sua religiosidade ou sua não religiosidade. A Constituição também assegura o livre exercício dos cultos religiosos e diz que os locais de culto devem ser protegidos. Ninguém pode perder direitos por motivo de crença religiosa, a não ser se usá-la para se livrar de alguma obrigação legal imposta a todos.
E para pôr em prática essa liberdade religiosa, existe a laicidade do Estado. Estado laico quer dizer a separação institucional entre Estado e Igreja e a inexistência de uma doutrina. A laicidade garante a todos o direito de adotar uma convicção, de mudar de convicção ou de não adotar nenhuma. A União, os estados, os municípios não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Também não podem financiá-los, nem manter com eles ou seus representantes alguma relação de dependência ou aliança que não seja de interesse público. Ao mesmo tempo, não podem colocar obstáculo ou impedimento ao funcionamento de algum culto ou religião. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Legal, Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre a consciência negra, a cultura negra em Guarulhos, recebendo aqui o Anderson Guimarães, que é o subsecretário de Igualdade Racial, o Elton Soares, que é historiador, autor do livro aqui que eu já mostrei, Origens da Presença Negra em Guarulhos, que está aqui em cima da minha mesa. E antes de ir para o intervalo, a gente estava discutindo sobre as cotas, né, Elton? Para te ajudar também, passar aqui alguns dados para você, a USP deve adotar a questão das cotas para o ensino superior em 2018, a Unicamp em 2019. E dados do IBGE 2015, olha só, apenas 12,8% dos jovens negros de 18 a 24 anos, quase 13%, chegaram ao nível superior em 2015, só 13%. Entre os brancos de mesma faixa etária, a taxa era de 26,5%, praticamente o dobro, mais que o dobro. Também convém ressaltar aqui, entre a população mais pobre, 75% são pretos ou pardos aqui no Brasil. E também, para te lembrar, Elton, que teve um projeto aqui na Câmara, em 2014, de cotas raciais para os concursos públicos. Foi um projeto, inclusive, que colocado aqui pelo pessoal do PT, se eu não me engano, não vou lembrar o autor do projeto, tá? Em 2014, e esse projeto não passou por um voto. Na época, 2 vereadoras do PT acabaram não votando no projeto, acho que estavam ausentes, não sei, enfim, e por um voto o projeto não passou. Então é o PL 4289 de 2013, você pode procurar aí depois para consultar. Não, era de autoria da Prefeitura, foi rejeitado em segunda votação na sessão de 24 de junho de 2014 por um voto. O projeto era de autoria do Executivo, portanto, não era de autor de vereador, não. Elton, questão das cotas, então, com toda essa base que eu te dei aí, fique à vontade. Legal, olha, eu queria dialogar com as pessoas que são contra as cotas. Porque quem é a favor, a gente já tem mais ou menos a opinião, né, delineada. Eu tenho aqui alguns dados, por exemplo, né? Guarulhos agora, no dia 8 de dezembro, vai completar 457 anos de fundação. Desses 457 anos, Leandro, 318 anos foram de escravização de homens e mulheres negras. Eu fiz aqui um levantamento rápido. Qual o patrimônio que foi construído nesse período? Então nós temos, por exemplo, os mais conhecidos. Igreja Matriz, Capela de Bom Sucesso, Capela do Bom Jesus do Cabo Sul, a Capela São Benito dos Homens Pretos, a Casa da Candinha, que é de 1825, certo? Todo o processo de extração de lavra de ouro. Para você extrair o ouro, você precisa de muita gente trabalhando. Você precisava abrir caminhos, estradas para você fazer toda essa estruturação. Você tinha gente trabalhando na lavra, ao mesmo tempo você tinha gente também produzindo alimentos para subsidiar aquelas pessoas que estavam no trabalho direto, certo? Aí tem mais coisas que eu anotei aqui, quer ver? As estradas e caminhos, então nós tínhamos uma estrada geral que ligava Guarulhos ao Porto de Santos, tinha uma estrada de Guarulhos que vinha de Santana, chegando até Guarulhos, passando hoje por Guapira, tá certo? Pelo Guapira, e uma outra vindo pela Penha. Então esses caminhos foram abertos tudo nesse período. Enfim, quer dizer, são 318 anos de trabalho escravo. Aí quando você vai falar assim, nós vamos dar uma cota, quer dizer, nós vamos permitir que a pessoa tenha essa cota. Alguém fala, eu sou contra. Peraí, esses 318 anos de trabalho, o que as pessoas receberam depois que elas foram, bem, agora vocês estão livres?
receberam o quê? Não receberam absolutamente nada. Elas não receberam terra. Ah, mas elas podiam estudar. Não. Negros e brancos não estudavam. Os brancos tinham domínio sobre a questão das escolas. O acesso à escola vai ser só a partir do início do século XX, que os pretos não podiam estudar. Então, quando nós estamos falando em cotas, você está dando uma migalha. É coisa muito pouco daquilo que foi. Quanto que representou 300, quase 400 anos de trabalho escravo no Brasil todo? Todo esse período, antes de 1888, tudo foi construído pela mão de quem do trabalho escravo. Olha a riqueza, será que tem como dimensionar isso em termos de PIB? E aí quando a gente fala, vai ter uma cota. Agora assim, essas pessoas que são contra a cota, elas são contra, por exemplo, o filho ter uma bolsa na USP para estudar, para se tornar doutor? Não são. Elas, pelo contrário, elas preparam os filhos nas melhores escolas para o filho estudar numa universidade pública, tá certo? Que é uma bolsa de estudo. Uma bolsa o que é? É uma cota bem elevada, né? Agora, quando você está falando, vamos dar uma cota para o cara, não, aí não, eu sou contra. Mas vem cá, você não é contra o seu filho ter uma bolsa. É? Então teria que ser para todo mundo, então não teria que ter esse sistema público. Agora você acha, bem curtinho, que essa reparação histórica, esse abismo histórico que existe, é possível de ser reparado um dia? E se sim, quando for reparado, aí a gente consegue falar em meritocracia, em acesso igual à educação pública? O que o Anderson estava falando assim, pessoas diferentes têm que ter tratamento diferenciado. Não pode ser igual. Porque os iguais, eles já têm tudo que eles... Quem é os brancos dessa elite que pode colocar o filho na escola? Eles têm uma herança como dono das fazendas de escravos. Pega quem são essas pessoas. Então eles são diferentes porque eles usufruíram de um trabalho que foi realizado por mais de 400 anos de trabalho escravo. E hoje eles são donos de empresas, eles são donos de escolas, eles são donos de fábrica, eles são donos de comércio, são donos de shoppings. Essa herança está lá atrás, gerada pelo trabalho escravo. Aí é o seguinte, para diferente tem que ter tratamento diferenciado. Não pode ser igual. Não pode um filho de uma família remanescente de escravo concorrer com um cara que era dono do escravo. Quem usufruiu daquele trabalho? O dono do escravo. Agora, só mais uma coisa, Leandro. Você pega aqui quando Guarulhos foi emancipado. Por exemplo, tinha um fundo de emancipação dos escravos. Sabe para quem que era o fundo? Não era para o escravo. O fundo era para indenizar o dono do escravo. E aí, pode pegar as atas da Câmara, está aí no livro. O fundo não era para indenizar o escravo, era para indenizar o dono do escravo. Por isso que teve a libertação da escravatura também, financiada com dinheiro público. Acho que só por esse cenário que você desenhou, fica bem claro o abismo, principalmente, que existe entre as raças e por que deve se reparar historicamente isso. Antes de passar aqui para o Anderson e a gente falar um pouco da questão polêmica da autodeclaração, já para a gente encaminhar aqui o final do programa, eu queria ouvir a Flávia Costa, que é do Movimento de Mulheres Negras também. Ela fala um pouco sobre toda essa questão que a gente falou aqui, né, mas também com uma homenagem especificamente nas mulheres no nosso Conexão Câmara. Roda aí a Flávia Costa para a gente. Olá, meu nome é Flávia Costa, sou do Movimento Feminista e Emancipacionista, sou do Movimento Negro, sou da União Brasileira de Mulheres, da UNegro. Eu venho aqui falar do dia 20 de novembro. O porquê o Dia da Consciência Negra? Bom, o Dia da Consciência Negra, basta olhar em volta e a gente vê o racismo por todos os lados. Nós vemos racismo na rede social, nós vemos nas mulheres que mais morrem no Brasil, que são as mulheres negras, nas violações, né, obstétricas, que cometem 65,9% as mulheres negras. Nós vemos na hora da seleção do emprego, nós vemos que também somos SUS dependentes e nós vemos na morte dos jovens negros de 15 a 29 anos que mais morrem no Brasil. Então, é por isso que nós estamos na rua, é por isso que o Dia da Consciência Negra se faz pertinente, porque somos hoje 50% da nação, avançamos muito, mas queremos avançar mais. Nós queremos avançar no mundo livre de violência, livre de racismo, pelo bem viver. Nós lutamos e nós andamos e caminhamos juntas pelo que as mulheres negras, pelo que as mulheres vivam sem violência.
Beleza, Flávio, acho que foi mais um desabafo, né? Deu para notar que o tom foi mais ou menos esse desabafo. E o que falar, Anderson, Elton, além das cotas, a questão da autodeclaração, porque hoje eu não sei se é o único meio do que o IBGE faz, o censo faz, para saber qual é a raça da pessoa, se é pela autodeclaração ou não, ou se há alguma ideia até de vocês para que se faça diferente, por algo visual. É uma questão realmente muito complexa, muito delicada. Mas a gente teve a questão aqui do Vinícius Loures, que foi o estudante de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu acho que extrapolou qualquer coisa, né? Totalmente branco, cabelo loiro, olho claro, enfim, e que se autodeclarou negro e conseguiu participar aí pelo vestibular das cotas e entrou na universidade. Depois pintaram muitas denúncias. Tem outras pessoas, não é só ele, evidentemente, né? Ele talvez seja o expoente disso tudo, que ficou muito claro, e a partir da denúncia ele se desmatriculou, saiu da universidade, né? E falou que ia tentar entrar depois pelo estudo normal, porque há ali uma diferença de nota de corte, enfim, até por essa questão da cota, mas enfim, fraudaram o sistema. Quer dizer, até quando você cria o sistema, tem gente que ainda vai e frauda. Eu acho o fim da picada, Anderson, Elton. Esse é um problema. Mas a questão da autodeclaração, eu queria que vocês falassem. É o único meio de você entender uma pessoa como negra ou não, autodeclaração aqui no Brasil? É uma discussão muito difícil, né? As pessoas buscam formas de fraudar de todas as formas, seja no imposto de renda, seja nas questões de raça, sempre que lhes convém, né? Se convém, a pessoa vai acabar fraudando mesmo. Tem que pensar dispositivos que regule, que tenha condições de delimitar, né? Agora, a autodeclaração, sim, é o melhor caminho, né, para se pensar essa questão da apropriação da raça, né? Agora, as universidades, o poder público precisa pensar caminhos para que essas infrações, né, vamos chamar assim, seja diminuído, né, professor? Eu acho que, como o Anderson, eu concordo com ele, acho que a melhor declaração, o melhor método é a autodeclaração, porque também é uma maneira de você valorizar as pessoas que agem de forma correta, né? Porque quando você vai num local e você, por exemplo, às vezes tem que provar que você é você mesmo. E tem o inverso também, né? Que muita gente não se declara negro sendo negro, né? Sendo negro também. Então, acho que a gente tem que sempre incentivar a questão da crença na palavra das pessoas, né? E aí tem que combater e ter mecanismos de filtro para saber se o que ele está falando de fato é verdade, né? Então, não tem como o cara é branco e dizer que é negro para passar no vestibular. Agora, eu acho que o que é muito injusto no Brasil e de um modo geral é o seguinte: o sistema como está montado para funcionar, a questão dos vestibulares e tal, é muito injusto com a juventude, né? Eu fico olhando as minhas filhas, elas prestaram o Enem aí essa semana aí, né? A pessoa tem que acumular uma quantidade enorme de informações para ela passar naquele filtro e depois ela não vai usar aquilo nunca mais. O que ela aprendeu desse processo todo? De história, de geografia, de filosofia, de vida. Para que aquilo vai servir? Uma decoreba? E assim, o sistema está montado, não é para todo mundo passar naquilo. Aquilo funciona como um filtro. Todas as crianças que estão estudando hoje no ensino médio, elas não entrarão na universidade. Eu não sei se o melhor caminho também hoje é a universidade, né? Quer dizer, será que os cursos técnicos não estão preparando muito mais do que as universidades, né? Eu tenho a minha filha que estuda fotografia e uma outra que está se preparando para o curso de Direito. A que estuda fotografia já está trabalhando. E assim, com uma oferta grande de trabalho, né? E a outra que ainda está pensando no processo e tal, ainda, quer dizer, ela vai passar por um processo que ela não vai conseguir entrar na USP, né? Pelo que a gente acompanha e vê, né? Tomara que ela consiga fazer isso, né? Mas eu acho que o sistema é muito injusto e por isso que surge esse tipo de coisa. E mais os exemplos que nós estamos vendo hoje na política brasileira, assim, um deu 400 bilhões, o outro deu 500 milhões. E aí, para esses caras não acontece nada?
E aí quando o cara fala, eu também posso declarar que mesmo eu sendo branco, eu sou negro, entendeu? Ele acha que isso não vai pegar, né? Então... são os exemplos que partem de cima que a gente não tem, né? Sim. Ou que tem todos distorcidos e aí nos balizam para isso. Concordo com você, a questão da educação, a parte de ensino técnico superior, também é uma boa discussão para o programa aqui, porque hoje o mercado está em crise, de repente você ter uma coisa mais tecnicista facilita. Eu sou muito defensor do conhecimento, mas eu acho que, e aí a questão ela é gigantesca, passa por Ministério da Educação, inclusive, que é a questão de rever como essas disciplinas devem ser dadas na escola, porque eu acho o método de educação brasileiro extremamente arcaico. Essa é a opinião minha, e acho que dá um programa gigantesco sobre isso, porque eu realmente faria tudo diferente, a questão de decorar, enfim, eu colocaria algumas disciplinas optativas, você ir pela carreira que você mais ou menos acha que vai seguir, por ali eu acho que você podia avaliar melhor, mas enfim, é uma discussão gigante. Antes de chamar... Só um pitacozinho nessa questão. Nós estamos discutindo... Já estourei o programa. 1 minuto. Deixa eu chamar um VT para encerrar. Eu sou muito longo. Por exemplo, eu acho que hoje nós temos que rever a questão do currículo. Eu acho que nós tínhamos que criar um currículo que fosse um currículo local relacionado com um currículo global. Encontrar coisas na questão educacional, por exemplo, a formação da terra, isso é comum a todos os países do mundo. A geografia, então, a questão da formação dos continentes, das matas, da vegetação. O que é comum? O que nós precisamos saber enquanto ser humano? Aí depois entra a parte diferenciada, entendeu? Que é onde cada um vai se segmentar. Perfeito. Sim. Bom, também falou com a gente aqui, a gente extraiu, aliás, um trecho aqui do programa Ponto de Vista, da Cláudia Plens, que é pesquisadora da Unifesp, e ela fala, vai dar um último pitaquinho aqui no nosso programa, se é que dá tempo, onde a gente só fazer um comentário bem breve mesmo, das religiões de matrizes africanas, né, que também fazem parte aqui da cidade de Guarulhos. Vamos ver o que ela disse no Ponto de Vista. Você também, no livro, trata de religiões de matriz africana, né? E a gente queria saber, enfim, o que vocês encontraram, né, nessas pesquisas, não só no sítio de mineração, mas no restante da cidade, com relação aí à parte religiosa. Desde que eu iniciei na Unifesp, vários alunos me mostravam que os candomblé, a umbanda, era muito importante aqui para a comunidade. Eu não sabia no começo como mensurar isso, pensei em mapear. E alguns alunos até começaram a fazer esse mapeamento, mas a gente não conseguiu. Até porque em alguns terreiros, eles não quiseram conversar com a gente, tinha medo, eles são vitimizados até hoje por conta, né, eles são agredidos, as crianças na escola têm medo de falar. Depois de um tempo, eu percebi, existe um site que está na internet sobre os terreiros do estado de São Paulo. E quando a gente vai fazer as contas, na verdade, per capita, aqui nós temos o maior número de terreiros do estado de São Paulo. Além disso, o que chama atenção é que o primeiro terreiro de candomblé do estado de São Paulo era aqui em Guarulhos. Infelizmente, ele não existe mais, tiraram o terreiro de lá, mas isso é um fato muito interessante, saber que era aqui. E mais do que isso, esse grande número de terreiros, e onde a gente ia, principalmente na área de mineração, toda vez que eu ia mapear a mineração, chegava lá, tinha grandes trabalhos, muito bonito, com flores, com vasos, e me chamava muito a atenção. O número de trabalhos que eles deixavam próximos às cachoeiras era muito grande, mostra que isso tem um significado profundo aqui para Guarulhos, até no dia de hoje. Então, assim, a gente tem notícia que tem mais de 400 terreiros de religiões de matriz africana aqui em Guarulhos. Só aqui na cidade? Só aqui na cidade. Caramba, mais de 400 terreiros, é bastante coisa. Anderson, Elton, eu queria que vocês dessem uma comentadinha final bem rápida mesmo para a gente poder fechar o programa. Se quiser emendar a consideração final, já agradeço a participação de ambos no programa. Uma observação bem rápida, o Estado é laico, portanto, as pessoas precisam ter o direito de ter as suas religiões preservadas, né? E o direito individual de cada um de exercer o seu culto religioso, né? É bom a gente deixar sempre bem separado o que é povo tradicional africano e o que é povo tradicional de terreiro, né? Que aí daria uma outra boa discussão sobre isso. A subsecretaria está aberta para todas as religiões, né? Nós temos no Compir um grupo interessante, tem
Só para quem está acompanhando se perder, COMPIR, Conselho Municipal de Proteção da Igualdade Racial. Promoção de Igualdade Racial. Promoção de Igualdade Racial. Na qual a nossa presidente hoje, mãe Cláudia, na qual eu quero mandar um beijo especial para ela, presidente eleita há uma semana, né? Portanto, agora há uma semana ela assume a presidência do COMPIR e espero que ela faça um excelente trabalho. Emendando com as considerações finais, obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Na medida em que eu vou frequentando os programas, vou ficando um pouco mais solto, né? Mas é sempre muito difícil falar na frente de câmera e falar de tema tão importante e tão fundamental para essa construção de política pública. Nada, mas você se expressa muito bem e vai ser sempre muito bem-vindo, viu, Anderson? Elton, obrigado também. Esse último comentário aí com relação ao que disse aqui a Cláudia das religiões africanas e obrigado por ter vindo mais uma vez atender ao nosso convite aqui. Sim. Então, eu e a Cláudia, a gente tem um trabalho bastante próximo de fazer pesquisa, né, na área de mineração, arqueologia, ela com a parte de arqueologia, com a parte de história. E é verdade isso que ela fala, né, da gente observar as cachoeiras, né? Então, quando a gente vai a uma cachoeira, e aí a importância desses rituais que acontecem junto à natureza, né? Então, você tem os rituais de igrejas que acontecem entre paredes, né? Só que esses rituais que acontecem dentro da natureza, quer dizer, você ali tem a água, você tem a árvore, você tem o passarinho, você tem a rocha. É muito interessante também a gente poder observar isso na cidade. E uma coisa que chama a atenção é o seguinte, existe um sincretismo religioso na cidade de Guarulhos. Ao mesmo tempo, Nossa Senhora da Conceição ela é a Santa Padroeira de Guarulhos, mas também ela é, para um segmento do candomblé, tem outro significado. Então tem muita gente que frequenta a igreja que também frequenta os terreiros de candomblé e de umbanda, né? Então isso é uma coisa que passa na invisibilidade. Só um último detalhe, Leandro. Se a gente observar, todos os bairros de Guarulhos têm uma casa de preto velho para vender produtos que são trazidos da África. Tecido, comida, enfim, indumentária, tudo que são produtos importados da África. Então isso passa na invisibilidade, mas eu pediria às pessoas para prestar atenção nisso. Então se existe, cada bairro tem um ponto para vender, é porque tem muita gente que consome esse produto, né? Então existe uma quantidade imensa de terreiros de candomblé e umbanda em Guarulhos e que passa meio desapercebido, né? Mas obrigado, viu, Elton? Consideração final, pode emendar aí já para a gente fechar o programa. Eu agradeço demais, acho que vocês aqui dessa equipe da TV Câmara está de parabéns cada vez mais, o programa tem ficado melhor e a gente aparece aqui, as pessoas procuram a gente na rua, falam, assisti o programa, que legal. E aí eu falo, a Câmara está fazendo um trabalho excepcional com essa equipe de profissionais que tem e Guarulhos merece isso que está acontecendo. Quer dizer, é uma grande contribuição que a Câmara tem feito, a Câmara Municipal, para essa identidade, para essa cidadania guarulhense, né? Obrigadão, Elton. Obrigado pela parte que nos toca também. Obrigado. Gente, esse foi então o Câmara em Pauta de hoje. A gente se vê aqui numa próxima. Espero que vocês tenham curtido. A gente tenta trazer aqui, na medida do possível, temas relevantes, também temas comemorativos, fazendo homenagens. Tudo que a gente puder fazer para deixar a cidade de Guarulhos melhor e mais bem informada, pode ter certeza que a gente vai fazer. Obrigado mesmo pelo carinho. A gente se vê aqui então numa próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, galera.